do Agro de 2020 é o financiamento do agronegócio brasileiro. Foi criada com o propósito de modernizar as relações comerciais e atrair financiamento para o campo. A Lei do Agro criou novas medidas para a obtenção de crédito e financiamento de dívidas de produtores rurais. Além de modernizar o financiamento do agronegócio e ampliar o acesso a esses recursos, a nova Lei do Agro também é responsável por reduzir as taxas de juros. Entre as principais medidas abrangidas por essa lei, destaca-se a permissão do uso de fundos garantidores solidários, FGS, como meio de assegurar as garantias à rede bancária na concessão de crédito aos produtores rurais. A facilitação na emissão de títulos do agronegócio e sua negociação por instituições financeiras privadas, bancos privados. A Lei do Agro permite que essas instituições financeiras negociem crédito rural no mercado com benefícios nas diferenças das taxas de juros, equilíbrio de juros. A lei não só possibilita a competição no mercado de crédito, como também possibilita o financiamento do agronegócio por meio do mercado de capitais. 3 principais pontos para melhorar a concessão de crédito rural. Primeiro ponto, a criação de 2 novas modalidades de garantias nas operações de financiamento rural. Primeiro, o Fundo Garantidor Solidário e o segundo, o patrimônio de afetação. Segundo ponto, proporciona expansão no financiamento do agronegócio por meio do mercado de capitais, inclusive para a atração de investimentos estrangeiros. Terceiro, estimula a competição no mercado de crédito estrangeiro, de crédito rural, possibilitar o equilíbrio de juros pelo Tesouro Nacional para qualquer instituição financeira autorizada a operar crédito rural. Veja o que é o Fundo Garantidor Solidário. O Fundo Garantidor Solidário é uma troca de aval entre os produtores rurais, com o objetivo de dar garantias às empresas, bancos e trades. Veja o que é o patrimônio de afetação. A nova Lei do Agro permite ao proprietário rural oferecer apenas parte do seu imóvel como garantia dos empréstimos rurais. Ao contrário do que acontecia anteriormente, quando era necessário deixar toda a propriedade como garantia do empréstimo, poderão ser usados tanto o terreno quanto as benfeitorias. O regime de afetação separa o terreno e as benfeitorias utilizadas com o objetivo de financiamento. O patrimônio de afetação é capaz de garantir qualquer operação financeira contratada por meio de cédula imobiliária rural ou de cédula de produto rural. As lavouras, os bens móveis e o gado formam a exceção a essa regra e não podem ser usados como garantia de empréstimo. A cédula imobiliária rural é uma promessa de pagamento em dinheiro. A nova Lei do Agro amplia o uso da cédula imobiliária rural, a conhecida CIR, para qualquer tipo de operação financeira, independente da modalidade de operação de crédito que tenha gerado essa cédula. A lei também define o prazo de 5 dias para que o credor informe a liquidação da cédula imobiliária rural, informe o pagamento da cédula imobiliária rural. A cédula de produto rural é emitida como título de garantia de um empréstimo, permitindo usar como garantia produção agrícola, produção pecuária, plantio de floresta, pesca e demais derivados. A Lei do Agro amplia e prevê detalhamento dos produtos que podem ser utilizados para a emissão da CPR, da Cédula de Produção Rural, incluindo os que sofrem beneficiamento e a primeira industrialização. Agora é possível fazer uma CPR, uma Cédula de Produto Rural de açúcar e não somente da cana-de-açúcar. A lei também possibilita que o título seja emitido tendo como referência moeda
estrangeira. Subsídio para empresas cerealistas. Subsídio é uma concessão feita em dinheiro pelo governo a determinadas atividades, seja industrial ou agrícola, com a finalidade de manter os preços acessíveis ou para estimular a exportação dos produtos. A Lei do Agro autoriza a concessão de 20 milhões por ano para empresas cerealistas, com o intuito de diminuir a taxa de juros em financiamentos de construções de silos. A medida se apoia na falta de capacidade suficiente para o armazenamento dos grãos. Os subsídios devem ser concedidos pela União através do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A Lei do Agro estabelece que toda cédula de produto rural deve ser registrada em entidade autorizada pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Porém, esse registro poderão continuar a ser feitos em cartório, desde que certas garantias sejam apresentadas. Além disso, outra alteração marcante pela Lei do Agro é que outros títulos do agronegócio, como o certificado de recebíveis e o certificado de direitos creditórios do agronegócio, também poderão ser emitidos em moeda estrangeira. A Lei do Agro também apresentou uma ampliação das exigências de suas garantias, sem haver a possibilidade de rescisão contratual ou mesmo prorrogação do débito devido a fatos externos e imprevistos. No caso de perda de safra, por exemplo, em que antes era certo que o financiamento seria reprogramado para as safras subsequentes, a Lei do Agro conseguiu fixar novas formas de executar o patrimônio sem que o credor necessite ir ao judiciário. A lei alterou a ordem de registro de garantia de diversos títulos de crédito. A lei também criou a possibilidade de divisão de parte do patrimônio imobiliário por vontade do proprietário. Criou a cédula imobiliária rural. Alterou alguns títulos do agronegócio, alguns dos quais com garantia incidente sobre o imóvel. Em tese, deve existir registro na matrícula do imóvel de qualquer ônus que venha eventualmente vincule o imóvel ao pagamento de uma dívida representada ou materializada em um título, por exemplo, hipoteca, alienação fiduciária. Vamos falar agora de compra e venda. Um possível comprador saberá que o imóvel está onerado, em razão da qual foi emitida uma cédula. O que nos interessa aqui são os imóveis que estão onerados, por exemplo, hipotecados, em decorrência de determinadas dívidas materializadas em uma cédula. O que interessa para o potencial comprador é o que pode afetar o imóvel, que o vendedor ou o antigo proprietário concedeu ao credor da cédula em decorrência da emissão desse título. Os títulos são os seguintes: cédula de produto rural, cédula imobiliária rural, cédula de crédito imobiliário, cédula de crédito rural. Essas são as 4 modalidades. E também tem a cédula de crédito industrial. Não podemos confundir o registro do título com o registro das garantias desses títulos. Esses títulos podem ser registrados em um livro do próprio cartório de imóveis, ou em uma entidade autorizada pelo Banco Central para a atividade de escrituração eletrônica ou de registro de títulos. Os títulos também poderão estar em um depósito centralizado. O relevante aqui não é o local onde esses títulos, essas cédulas estão depositadas ou registradas, mas sim o conteúdo desses títulos e eventual garantia incidente sobre o imóvel. Em tese, essa garantia deve estar devidamente registrada ou averbada na matrícula do imóvel. Na matrícula do imóvel para ser válida.
válida, eficaz contra o comprador desse imóvel. No caso da cédula imobiliária rural, a garantia é a propriedade. É a propriedade de parte ou da totalidade do patrimônio de afetação, que inclusive impede a venda do imóvel. O patrimônio de afetação é o imóvel que serve como garantia para o pagamento da cédula imobiliária rural. O imóvel onerado em garantia de financiamento fica sujeito ao pagamento da dívida, ainda que vendido nas hipóteses que é possível a venda. Caso conste na certidão do imóvel a existência de garantia decorrente de alguma dessas cédulas, o comprador deverá cuidar para que a dívida seja saldada, providenciando o cancelamento do registro da oneração da hipoteca ou alienação fiduciária. Além disso, deve exigir a anuência do credor hipotecário para a venda dos bens hipotecados por meio de cédula de crédito rural. Sem a concordância do credor, não pode haver sequer venda válida. O comprador pode buscar a participação do credor no negócio por meio do pagamento da dívida do vendedor e descontar o valor da dívida no preço do negócio. Na escritura pública de compra e venda, deve constar o pagamento e a quitação da dívida, representada pela cédula, bem como a consequente extinção da garantia, com expressa autorização do credor para a averbação do cancelamento do registro dessa garantia constante da matrícula do imóvel, para que o imóvel fique livre e desembaraçado de qualquer ônus. Vou deixar uma palavra para você de Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade precede a honra. Guarde essa palavra no seu coração. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar. Me ajude na divulgação dos vídeos. Até o nosso próximo encontro.